Campina Grande, terça-feira, 17 de outubro. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Indústria Aeronáutica Brasileira, o Dia do Eletricista. Parabenizamos a todos que fazem a nossa Força Aérea Brasileira pela passagem do seu dia. Queremos também lembrar a todos que ainda estaremos ouvindo dentro de instantes o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão do estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E você ainda terá a oportunidade também de ouvir o pastor e cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder. Lembro a todos que devemos continuar orando pelo Estado de Israel. Algumas pessoas têm tido uma versão deturpada, distorcida diante desse conflito, desta guerra deflagrada contra o Estado de Israel. Lembrando a todos que a nossa mídia, infelizmente, deturpa, distorce todas as notícias a despeito deste conflito. Israel nunca ataca, Israel sempre se defende. E porque Israel está se defendendo, aqueles que são inimigos de Israel, do movimento terrorista Hamas, têm trazido grandes dificuldades para que Israel possa resistir ou sobreviver. Daí eles fazem dos palestinos escudos humanos, crianças, pessoas indefesas, idosos. E infelizmente a mídia mostra este lado negativo dessa contraofensiva de Israel para se defender, porque eles não têm a intenção de matar civis, mas os terroristas eles fazem com que civis, pessoas inocentes, que defendem realmente a institucionalização, a legalização, o reconhecimento do Estado palestino, e eles então usam esse argumento, podemos assim dizer, como sendo que eles estejam defendendo o Estado palestino. Jamais. O intento deles é destruir Israel, é massacrar Israel, é riscar Israel do mapa. É por isso que você agora é convidado para que juntos façamos uma oração e levantemos um clamor pelo Estado e a nação de Israel. Pai, eu quero nesse momento difícil pelo qual toda aquela região do Oriente Médio está se deflagrando esta guerra contra o Estado de Israel, seja, Senhor, repreendida todas as potestades, todas as forças do mal, Senhor. Tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal na região celestial. Te peço, portanto, em nome de Jesus, que tu intervenhas, que tu, ó Deus, possas defender e guardar todo o território de Israel, principalmente, Senhor, as vidas que estão sendo ceifadas, as famílias que estão perdendo entes queridos. Conforta, fortalece e, ó Deus, que tu possas guardar a nação de Israel. A tua palavra nos diz: orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas, dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Portanto, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e responde-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, Eu Vejo o Teu Poder. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor.
Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar. Eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Qual é o padrão designado por Deus nessa área? Então, se Paulo diz abstenhais desse tipo de coisa, é porque existe um padrão especificado por Deus, estabelecido por Deus, e isso é muito bom. E Deus fez isso dentro desse engenhoso plano. Ele estabeleceu a reprodução humana, a reprodução da espécie, a partir do relacionamento íntimo. É um plano perfeito, é um plano glorioso. A reprodução humana é um processo complexo, irmãos. Envolve a fertilização, onde um espermatozoide, uma célula haploide masculina, se funde com o óvulo, uma célula haploide feminina, na tumba uterina. Esse evento cria um zigoto diploide, que passa por mitoses sucessivas, formando um embrião ou um ser humano. A gravidez ocorre quando o embrião se implanta no útero e se desenvolve em um feto, ou seja, uma pessoa. O parto, na 40ª semana, em média, é o evento final da reprodução. Porque aquele ser humano que está dentro da barriga da mãe, não faz parte do corpo da mãe. Por isso que ele tem que estar protegido. Porque senão o corpo da mãe expulsa aquele objeto estranho, aquele corpo estranho. Por isso que o feto é uma pessoa independente da mãe. E é por isso que não se pode matar o feto, porque é assassinato. O resultado, então, depois da 40ª semana, que é o parto, é o evento final, resulta na expulsão dessa pessoa do útero materno. Para isso acontecer, o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher precisam ser estabelecido. Mas para que haja esse relacionamento, não é apenas por reprodução, que você não é um animal. Você é a imagem e semelhança de Deus. E você tem um padrão para isso, estabelecido por Deus, aleluia. Você não é bicho, para estar com um e com o outro. Você não é um animal irracional, para fazer aquilo pelo instinto. Você faz isso por amor. E o amor tem vínculo com a vida. E a vida e o amor, eles são vinculados pela promessa, pela aliança, pelo juramento. Assim como Deus fez, nós então temos um padrão de aliança. Deus, é por isso que todo relacionamento íntimo fora do casamento não é um padrão de Deus, é pecado. Então eu caso com alguém que eu amo e faço um vínculo de aliança, de amor,
de vida, até o final. E o padrão de cumprimento dessa aliança é o padrão de Deus. Se Deus cumpriu, Ele possibilita que eu cumpra também aquilo que eu estabeleci como aliança e juramento. Portanto, quem cai nesse tipo de coisa é safadeza. É pecado. Tem que se arrepender. Acabou. Mas eu posso ir. Mas e se for assim? Não. O padrão de Deus é único e acabou. Uma vez eu fui perguntado. O marido está com a esposa em coma há vários anos. E como pastor, como é que eu ia aconselhar ele? Aí alguém vai dizer assim, é porque não é tu. Eu sei. Mas se eu for aconselhar, eu tenho que aconselhar de acordo com o padrão bíblico. É castidade, meu filho, até o final. A gente quer arrumar uma brecha, uma coisa para safadeza, não é? A gente já foi liberto disso, irmãos. A gente não está mais nisso, não. A gente não reproduz mais o mundo, não. O Espírito Santo já vive na nossa vida. Ele vai dar as condições corretas, necessárias. A não ser que o seu Deus é a sexualidade. Aí o problema não está com Deus, está com você que fez o ídolo. Então Paulo diz no verso 4, que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E o vaso está relacionado ao corpo. Tudo que os irmãos em Tessalônica tinham aprendido sobre a sua sexualidade teria que ser revista para se amoldar aos critérios estabelecidos por Deus. Quando o homem cai, ele perde esse padrão da divindade, de santidade, de moralidade. Mas no Evangelho ele recupera esse padrão. E ele passa agora a viver esse padrão. E Paulo ensinou aos irmãos, o padrão é esse aqui. Havia uma vivência na sexualidade, e essa vivência era baseada na cultura, na religião e nos impulsos mais subversivos do homem e da mulher. Havia muita libertinagem nessa área. Era o contexto da cidade de Tessalônica. Coisas que, por exemplo, um homem casar e no seu casamento ele podia ter uma concubina, uma escrava para ele. E ele poderia então, dentro da cultura, se aproveitar da escrava. Havia também homens de posses, de terras, de riqueza, que ia no mercado e comprava jovens de 16, 17 anos, 15 anos, para ser a sua escrava sexual. E isso era normal na sociedade. Esse tipo de pensamento entra dentro da igreja e Paulo disse, isso não é o padrão de Deus não, viu? Se fosse nos dias de hoje, está amarrado, né? Isso não é o padrão de Deus não. Pode desmanchar esses casamentos aí errado, pode deixar dessas coisas, o padrão de Deus é outro. Essas coisas imorais, em alguns casos, eram culturais, era tido normal. Havia grandes índices de infestação de doenças venéreas e consequências num grande número de homens infestados. Impossibilitavam eles de irem à guerra, impossibilitavam eles de trabalhar. Mulheres que sofriam com dores horríveis pela falta de higiene e, consequentemente, as doenças adquiridas nessas relações abjetas. Sem falar no alto índice também de gravidez, porque naquela época não existia método anticoncepcional. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês foram libertos desse tipo de coisa. Vocês foram libertos desse tipo de vivência.
No versículo 5 e 6 ele diz: não da paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Nos comentaristas há textos e mais textos para dizer que Paulo ele muda aqui o assunto, quando ele fala sobre defraudação do negócio do seu irmão. Outros vão dizer, não, ele continua falando sobre a questão da sexualidade. Mas o que a gente pode suprimir aqui, irmãos, já que eu não estava lá e ouvi Paulo falando, e já faz quase 2000 anos que isso foi escrito, vamos pensar na santidade. Então Paulo está falando de um padrão de santidade, ele começa com esse assunto de sexualidade, ele vai voltar, e por mais que Paulo tenha feito uma pausa nesse assunto, e venha falar de defraudar o irmão com algum tipo de negócio escuso, mas dentro do pensamento da sexualidade, você também pode defraudar alguém nisso. Havia práticas homoafetivas também naquele momento ali. E por certo, algum homem violentava algum menino. Algum homem violentava alguma menina. Mas deixa eu dizer outra coisa também. Estamos acostumados a pensar que quem violenta é o homem, não é? Mas essa história que a gente vê no mundo, dizendo assim, vamos levar o menino lá naquele lugar da luz vermelha, para o menino ter a experiência, isso é uma violência sem tamanha. Mulheres mais velhas que beijam os meninos pequenos na boca, isso é uma violência também. Isso defrauda o menino. Essa história diz assim, ei, menina, já está namorando? O menino com 5, 6 anos, está namorando com quem? Isso é defraudar. Ele não tem a capacidade cognitiva de pensar sobre essas coisas. Então pare com essas coisas. Vai namorando? Ei, vai namorar com fulano. Para de dizer isso com as crianças. Amém, meus irmãos? Isso vai defraudar o menino e a menina. Eles têm que estar pensando em outra coisa. E não nesse tipo de assunto. Então, Paulo vai dizer aqui, não é, que o modo de viver dos gentios não pode ser mais o modo de viver dos crentes. Eu já descrevi como é que os gentios viviam, e os crentes agora não estão mais vivendo daquela forma. Amém? E a razão era simples: diante de tanta devassidão e problemas causados por quebra de princípios estabelecidos, aquela cidade vivia de forma vergonhosa e obscura. Paulo diz que Deus estabeleceu um padrão limpo, belo e satisfatório para viver a sexualidade. Paulo vai dizer que Deus estabeleceu um padrão limpo, belo e satisfatório para vivermos a sexualidade. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina uma coisa que destaca aqui, muito peculiar, que traz o tema dessa mensagem: a beleza da santidade. A gente precisa então admirar, irmãos, o modo santo de viver. Tem crente que olha para a vida de santidade e fica triste. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, é pesado demais. Que conversa é essa? Tire isso da sua cabeça. A santidade é algo belo. A santidade é algo que a gente deve buscar com alegria, com satisfação, com gozo. Aleluia! É um padrão elevado. Irmãos, a igreja é um remanescente nesse mundo perverso e cruel. Se não fosse a igreja, o mundo já tinha acabado. Se não fosse Deus para apontar o dedo através dos seus profetas, quando aqueles imundos pagãos lá do tempo antigo, que queimavam seus filhos na fogueira por sacrifício de deuses pagãos, e até hoje é assim. Ninguém fala, mas existem crimes de crianças que são oferecidas em rituais. Até hoje é assim. E agora, não satisfeitos,
querem fazer isso na forma da lei, criando a lei do aborto. Querem fazer a mesma coisa de forma legal. E se não for a igreja segurando a bandeira da santidade, da pureza, da limpeza, esse mundo já tinha se acabado. É como diz o ditado popular, era cobra engolindo cobra. Mas existe a igreja. E se existe a igreja, você é o padrão de santidade neste mundo nefasto. Somos nós, meus irmãos, que Deus levantou nessa nação para sermos admiradores da santidade. Mas não só admirador, praticante. A santidade nunca será um peso, uma lei, uma regra. Fazer a vontade de Deus deve ser o prazer de cada crente. Isso deve mover a nossa vida, brilhar o nosso caráter, explorar o nosso coração e se erguer no ministério. Disciplinar alguém em falta é difícil, mas tem que ser feito. Porque o padrão da igreja é um padrão muito elevado. E Deus capacitou a cada um a fazer isso. Portanto, se alguém cai, deve ser chamado à frente e publicizada a sua queda, para que toda a igreja venha temer. E porque nesse assunto Paulo diz, a imoralidade sexual, além de prejudicar emocionalmente, e dependendo, se pegar uma doença fisicamente, a imoralidade sexual também fere outra pessoa. Tomemos como exemplo o adultério. Quanto prejuízo está incutido em um ato louco como este? Quantos prejuízos, quantas coisas ruins, malignas está incutido dentro de um ato como esse, o adultério. É tanto que o sábio Salomão, quando escreveu Provérbios, capítulo 6, verso 32 e 34, que é um texto que eu gosto sempre de voltar para ele, para eu tremer e temer, ele diz: assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Primeiro, o cara que adultera é doido, é louco, não tem juízo. É assim que Salomão trata, viu? Amém? Um bicho desse é doido. Você tem coragem de mamar em onça. Mas não é de coragem não, é de doidice. Aquele que faz isso, aquele que faz isso, a Bíblia está dizendo, aquele que faz isso, destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes influenciarão o marido. Tem tradução que diz, a raiva do marido é ilimitada. Não tem um crime passional? Quando o marido descobre que a mulher está traindo, o que é que ele faz? Ele mata os dois. Salomão já diz isso, ó. Há tempo. A raiva de alguém traído é uma raiva sem limites, de tão danoso que é o adultério. De maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Eu tive uma vez conversando com alguns colegas pastores, e nós estávamos falando justamente dessa área. E recorrentemente a gente fala de um dos assuntos que escandalizou a cidade de Campina Grande. Quando eu perguntei pela pessoa, não, esses dias voltou lá, está lá na comunidade, voltou lá, está. Eu disse, misericórdia. Uma vez eu li de um pastor americano que ele dizia o seguinte: se um pastor cair em adultério, desapareça da cidade. Deus vai perdoar, Deus vai lhe reconciliar de novo.
talvez você volte até para o ministério, mas saia da cidade, desapareça. De tão sério que é o negócio. E eu concordo com ele. Homem, para que está voltando? O que é que você quer voltar para a comunidade? Você fez um estrago do tamanho do mundo e quer voltar? Vai-te embora, rapaz. Tanta gente no sertão, nos ribeirinhos, precisando de um pastor, o cara quer voltar. Deus tenha misericórdia. E isso é tão sério, irmãos, que Paulo, ele não se abstém de escrever com exatidão aquilo que Deus já ensinou. Vem realmente de um ser que conhece tudo e sabe mais do que o homem, o quanto relações imorais são prejudiciais. E olhe nessa ideia. A gente não sabe nada. A gente está ali às vezes na emoção. Agora Deus que conhece, que criou a humanidade, que conhece a história, que está lá na eternidade, Ele sabe, por isso que Ele instruiu, meu filho, minha filha, não vá por aí não. Verso 8, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Por isso, irmãos, a igreja, ela ainda continua sendo um reduto de pureza. O único lugar que preserva princípios divinos, aplicados no homem, e que tem a capacidade de preservar a espécie humana, é a igreja. É a igreja. E são os princípios da igreja que faz com que essa humanidade ainda esteja preservada. Amém? Porque são os padrões de Deus que o mundo a recebe de forma de lampejos, mas ao viver, eles conseguem então ainda continuar. É o que a gente chama na teologia de graça comum. Deus governa todas as coisas. Deus governa as sociedades, os homens. E pela sua graça comum, ainda não se acabou tudo. Os princípios divinos são a causa da humanidade ainda está por aqui. É aonde podemos ser protegidos e direcionados para uma vida superlativa e saudável. Às vezes, nós somos acusados de fundamentalista. Agora é palavrão, viu? É um insulto. Ai, fundamentalista. Mas quer, por exemplo, não pegar uma doença venérea? Case, seja fiel. Eu duvido pegar. Eu duvido pegar AIDS. Mas qual é a campanha do governo? Use o preservativo. Agora querem matar as crianças no ventre da mãe. Aí quando a gente diz, não, se abstenham, faça o seu plano, né, de reprodução normal, casado. Aí você quer tolher os direitos. Não, meu filho, não é tolher direito não, é a verdade. Se você for por esse caminho, esse padrão divino aqui vai se dar bem. Mas se você for para o padrão da sua carne, um padrão da cultura, você vai matar o seu filho no ventre. Simples. Do ponto de vista sexual, é na igreja que encontramos os alicerces norteadores que vão orientar a cada um como desfrutar dessa bênção sem culpa, dor ou doença. É na igreja que aprendemos que o corpo da mulher pertence ao marido
E o corpo do marido pertence à mulher. Nunca a outro homem ou a outra mulher. É na igreja que aprendemos a guardar-nos, para que no tempo de Deus, o tempo certo, possamos desfrutar da biologia contida em cada um de nós. Mas mesmo quando não tivermos a possibilidade de entender isso, em algum momento da vida, vir a ser como um gentio, exemplificado por Paulo, ou seja, cair, errar, a redenção tem um poder de limpar qualquer um. Ser uma nova criatura é estabelecer uma nova orientação também nessa área e viver de forma santa e experimentar para o resto da vida a beleza da santidade. A vontade de Deus é a nossa santificação. Portanto, fuja da prostituição. Use o seu corpo de forma correta. Não ofenda e nem defraude a ninguém, pois o Senhor é vingador disso. Ele nos chamou para uma vida santa, uma vida de santificação. Por isso, aprecie a beleza da santidade. Agradecemos a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus quiser.